Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma live especial da proteção. O tema de hoje é descargas atmosféricas e nós temos aqui dois convidados especiais da Aplicações Tecnológicas, empresa que trabalha nessa área em vários países do mundo. Eu queria apresentar nossos convidados e já passar depois a bola para eles fazer a apresentação desse tema, que vai tratar sobre o IoT. É uma solução que usa a internet das coisas na proteção atmosférica. O primeiro convidado desse evento é o engenheiro Manuel Antônio Rodrigues. O Manuel é engenheiro eletrotécnico, com formação em Portugal. Ele tem 35 anos de experiência na área de proteção contra raios, membro de vários comitês de proteção contra descargas atmosféricas em Portugal, no Brasil, ele atua também na BNT, aqui no Brasil, e Angola. Além disso, ele é diretor da Aplicações Tecnológicas, uma empresa internacional que tem também sua sede aqui no Brasil. Boa tarde, Manuel. Boa tarde a todos. Agradeço desde já a disponibilidade do tempo para assistir a esta nossa apresentação. Vou pedir desculpa pelo meu sotaque, que fica às vezes mais difícil de entender, e vou tentar, na parte da minha apresentação, falar de uma forma mais pausada. Entretanto, hoje iremos falar das nossas Smart Solutions, que no Brasil são denominadas, como disse o Alexandre, por IoT, e vou passar a palavra ao Alexandre, ao Alex, que iniciará desde já a apresentação. Obrigado. Obrigado, Manuel. Antes de passar a bola para o Alex, eu quero fazer uma apresentação também dele. O Alex Musi, ele é engenheiro eletricista com especialização em gestão de negócios pela FGV, atua mais de 25 anos como no mercado de equipamentos elétricos e automação industrial e engenharia. Também participa no comitê da BNT, responsável pelas normas de proteção contra as descargas atmosféricas. E é diretor comercial da AT3W Brasil. Boa tarde, Alex, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, tudo jóia? Bem, obrigado gente, pela presença. Obrigado a todos aí pela presença. Agradecer também à revista Proteção pela oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo aí com vocês. E a nossa ideia, gente, é a gente já, sem mais delongas, primeiro eu vou fazer uma apresentação da empresa, tá? E em seguida a gente já ir direto para o tema específico do IoT. Tá? Podemos começar, Alexandre? Fique à vontade aí, Alex. Já está na tela aí. Tá jóia. Aqui, gente, é só um disclaimerzinho do nosso departamento jurídico. Não vou lê-lo, mas fica aí para constar. Falando um pouquinho, até para vocês entenderem, a T3W Brasil é a filial brasileira de uma empresa espanhola chamada Aplicações Tecnológicas. Tá? Então, aqui a gente tem uma foto da sede da Aplicações, tá? A sede da Aplicações em Valência, Espanha. E aqui no Brasil, a gente tem o nosso escritório em Belo Horizonte. E nosso objetivo é estar dando cobertura em todo o território nacional, tá? Tanto do ponto de vista comercial, quanto também suporte técnico aos nossos usuários das nossas soluções e nossos clientes. Aplicações têm presença em todo o mundo, tá? Na verdade, o Brasil é a nossa quarta filial. Anteriormente, a gente já tinha escritórios em Portugal, China e Cuba. E depois da abertura do escritório aqui no Brasil, houve a abertura do escritório nos Emirados Árabes Unidos. No restante, além dos escritórios na Espanha, obviamente. No restante do mundo, a nossa atuação é através de distribuidores, como era o caso do Brasil anteriormente, a abertura da nossa filial aqui, que foi em 2019. Aplicações, a fundação foi em 1986, então a gente está completando aí 35 anos de existência.
E duas coisas muito bacanas na empresa, tá? Primeiro é o foco em segurança, tá? A gente considera os nossos equipamentos, as nossas soluções, como equipamentos de proteção coletiva. E essa cultura de cuidado com a segurança permeia todas as atividades da empresa, tá? Tanto no ambiente do trabalho, como também incentivos de cuidado, de zelo pela segurança fora também do ambiente de trabalho, em lazer, etc. Isso foi muito, às vezes, exacerbado agora com a pandemia, mas era uma coisa que já estava bastante no dia a dia da empresa. Um outro ponto muito forte nas aplicações é o investimento recorrente em pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? A gente tem, em média, 12% do faturamento reinvestido em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e desse investimento é que a gente enxerga que a gente tem um salto na frente aí do mercado, né, em soluções de proteção contra descargas atmosféricas. Além disso, a gente tem um laboratório de extra alta tensão na nossa matriz lá em Valência, e a gente já faz ensaios para uma série de universidades, inclusive para universidades brasileiras. A gente já fez alguns ensaios. E aqui a gente tem alguns prêmios, tá? Que a comunidade científica da Espanha reconhecendo esse investimento recorrente aí de aplicações nesse mundo de pesquisa e desenvolvimento. Aqui, esse slide é só para mostrar o reconhecimento também de uma revista. É uma revista que tem uma característica semelhante, é a revista Proteção, só que lá na Espanha, reconhecendo aí uma das nossas soluções, que a gente até faz parte do IoT também, que é o AT Storm, como melhor solução, se não me engano, foi em 2019, que a gente recebeu esse prêmio dessa revista lá na Espanha. Só para reforçar esse reconhecimento dessa cultura de cuidado com a segurança do trabalho. Outros pontos da empresa, a gente tem um sistema de gestão tanto de qualidade como de sustentabilidade, com certificações ISO 9001 e 14001, e a gente trabalha muito próximo dos organismos normativos mundo afora, né? Então, tanto o Manuel, quanto eu, quanto nossos outros colegas aí de outras regiões, trabalham muito, muito próximos aos diversos organismos técnicos mundiais. E aqui, esse slide, seria o último antes da gente entrar no IoT, é um slide que mostra um pouquinho do nosso portfólio, tá? A gente está dividido em 3 grandes grupos. Proteção preventiva, que seria a parte dos detectores de locais de tempestades elétricas. Proteção externa, que a gente considera captação, redes de terra e solda exotérmica. E na área de proteção interna, a parte de sobretensões, sejam elas sobretensões transitórias, os famosos DPS aqui no Brasil, e sobretensões permanentes. A gente tem um portfólio bastante extenso, tá? Então, quem tiver interesse depois pode entrar em contato com a gente, ou mesmo com a revista Proteção, que a gente disponibiliza esse portfólio, maiores informações técnicas aí para vocês, tá? Então, vamos... Alex, só um momentinho. O pessoal parece que está reclamando por uma questão do som aí, o seu som está entrando um pouquinho cortado, tá? Eu vou aproximar aqui e falar um pouco mais alto. Vamos ver se melhora um pouquinho. Então tá, peço desculpas aí, gente. Não, tudo bem, vamos lá. Então, o IoT, tá, na verdade, nasceu, é um nome que a gente criou aqui no Brasil, vindo de uma estratégia corporativa que é chamada de Lightning Earth Smart Solutions. Aqui no Brasil, a gente acabou aproveitando a coincidência de letras com raio e IoT, então aqui a gente está chamando de IoT, e a gente vai apresentar alguns equipamentos do nosso portfólio que entram nesse mundo da internet das coisas, tá? Então, o que a gente tem, né? Então, claro que o mais importante dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas é efetivamente
prover uma proteção eficiente contra esse fenômeno tão poderoso e que, com a tecnologia que existe na humanidade hoje, a gente não consegue evitar a queda de raios, né? Então, a gente tem que tentar minimizar ou evitar as consequências decorrentes dessas quedas de raios. Então, o principal ponto do sistema de proteção é efetivamente prover uma proteção eficiente de forma a minimizar essas consequências da queda, dos impactos dos raios na superfície terrestre. E aí, a gente, com esse burburinho que existe hoje no mercado de disponibilidade de informação, diagnósticos e de comunicação, a gente usa esse mundo da internet das coisas, ou indústria 4.0, e incorpora essa disponibilidade de dados de modo que a gente traga features e qualidades para as nossas soluções que permitam, por exemplo, a disponibilidade de informação a tempo real com o objetivo de evitar riscos laborais, tá? Ou então, gestão de ativos para a gente, de forma que a gente consiga otimizar a manutenção, tá? E um aumento do controle operacional de modo a gente fazer previsão de falhas antecipadamente e efetivamente tomar alguma atitude, né? Então, aqui a gente, usando uma frase do fundador do LinkedIn, né? Que data really powers everything that we do, né? Ou seja, efetivamente usar esse poder do dado hoje no mundo de proteção contra descargas atmosféricas. Então, a gente criou uma infraestrutura de servidores e comunicação que a gente está chamando de AT Cloud, que recebe os dados dos diversos equipamentos de proteção contra descargas atmosféricas ou sensores de proteção também contra descargas atmosféricas, compila esses dados através de algoritmos extremamente sofisticados e disponibiliza para o usuário uma informação já tratada que vai trazer valor para ele no sentido de aumentar essa segurança, essa proteção, ou melhorar a sua manutenção, ou minimizar eventuais paradas, de forma que ele tenha um ganho significativo dessa informação no sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Então, já vamos agora começar a falar dos 4 principais componentes do IoT hoje, tá? O primeiro deles é o AT Storm, tá? Para quem não conhece, o AT Storm é um detector local de descargas atmosféricas, tá? Ele foi o nosso primeiro equipamento conectado à internet. Isso já tem uns 4 anos, se eu não estou enganado, que a gente já está trabalhando com o AT Storm já no mundo da internet das coisas, tá? O AT Storm em si, antes ele tinha uma forma de trabalho isolada, tá? Ele era um PC industrial conectado a um sensor. E desde 4 anos atrás a gente começou nessa revolução já aproveitando a internet das coisas. Um ponto importante nesse mundo de detecção de descargas atmosféricas é a norma, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem a ABNT-NBR 16785, que deriva de uma norma internacional IEC 62793. Tá? E essas normas, elas têm 3 objetivos principais. Primeiro, calcular o risco para determinar a necessidade ou não de um sistema de detecção de trovoadas ou sistemas de alerta de tempestades elétricas, como é chamado aqui no Brasil, SAT, numa determinada aplicação ou numa determinada área. Outro ponto importante ela diferencia, ela tenta explicar o funcionamento do comportamento elétrico de uma tempestade. E, por último, ela classifica os diferentes sistemas de alerta de tempestades elétricas, ou sistemas de proteção preventiva,
de acordo com a capacidade que eles têm de detecção destas fases. Tá? Então, aqui vou tentar explicar um pouquinho como é que funciona esse faseamento e como que os diversos tipos de detectores encaixam nessas fases, tá? Que a principal grandeza que a gente tem é o campo elétrico ambiental. Tá? Da mesma forma que a gente usa um termômetro para saber se a gente está com febre ou não, aqui a gente vai usar um medidor de campo elétrico para determinar se existe ou não o risco de queda de raio numa determinada área alta. Então, o que a gente tem? A partir do momento que a gente sai do tempo bom, tá, e começa a ter evaporação de água, formação de nuvens, as famosas cumulonimbus, essas nuvens começam a sofrer um atrito muito grande de partículas, sejam gotículas de água, cristais de gelo, e aí começa a ter uma separação de cargas nas nuvens. Tá? Essa separação de cargas faz com que a gente comece a sentir um aumento no campo elétrico ambiental, ou no campo eletrostático ambiental, tá? Que é o campo elétrico entre as nuvens e o solo. A partir de determinado nível de campo elétrico, tá? No caso, 3.000 volts por metro, volt por metro é a grandeza de campo elétrico, e baseado na nossa experiência, 3.000 volts por metro seria caracterizado a fase inicial de uma tempestade. Tá? E aí, no caso aí do Thunderstorm, a gente gera já um alerta, né, alertando ao usuário para essa fase inicial de uma tempestade. Esse fenômeno é continuado, tá? Quando se rompe o limiar de 5.000 volts por metro, a gente já tem o que é chamado de fase de crescimento. Nessa fase de crescimento, já se pode ter experiência de descargas nuvem-nuvem, tá? Que são descargas que não chegam a atingir a superfície terrestre, portanto, não causam nenhum tipo de acidente, mas já são fenômenos visuais que a gente consegue perceber daqui da Terra. Fenômeno. E aí a gente gera um segundo alerta, que é o alerta para agente laranja, simbolizando ou mostrando para o usuário essa fase de crescimento. O fenômeno é continuado e aí a gente chega na fase madura da tempestade. Nessa fase, já se reúnem as condições meteorológicas para que hajam descargas nuvem-solo e expõe as pessoas ou a humanidade que está nessa região a um risco de algum acidente. Tá? A tempestade ou descarrega sua força, ou ela é empurrada por ação do vento para uma outra região, e aí a gente tem o que é chamado pelas normas de fase de dissipação. Tá? E na fase madura, né, ou de risco máximo, a gente também emite outro alerta, de tal modo que o usuário saiba que existe o risco de queda de raio. E aí, na fase de dissipação, a gente começa a recolher os alertas. Então, a gente sai do alerta vermelho, volta para o alerta laranja, e, por último, volta para o alerta amarelo, até, por fim, voltar ao alerta verde, ou a inexistência de alerta, que seria a liberação da área para o retorno das atividades a que ela se propõe. Tá? Então, e aí a norma classifica os detectores de acordo com a capacidade que eles têm de detecção dessas fases. Então, a norma apresenta 4 tipos de detectores: DCE, DEM23, DEM3 e DEM3E. Tá? Sendo que, na verdade, a gente tem 2 grandes divisões, né, que são os DCEs e os DEMs. Tá? O DCE significa detector de campo elétrico. Tá? É um equipamento que está constantemente monitorando esse campo elétrico ambiental e consegue gerar esses alertas para cada fase da tempestade. Os outros são chamados de DEMs, que vêm de detectores eletromagnéticos. Tá? Eles funcionam um pouco diferente.
eles usam o campo eletromagnético decorrente da queda de raios para fazer essa detecção. Tá? Então, são detectores que, na verdade, na aplicação a gente nem gosta de chamar muito de detectores, mas sim de registradores de raios. Por quê? Eles precisam que haja os raios para que eles façam a detecção. Tá? E aí vai caminhar, e se o primeiro raio já for numa determinada área alta? É um risco que a gente tem quando se usa detectores exclusivamente eletromagnéticos. E aí a gente vai ter detectores eletromagnéticos 2, 3, que são detectores eletromagnéticos que conseguem pegar a fase de crescimento e a fase madura, e DEMs 3, que são detectores eletromagnéticos que pegam apenas a fase madura. Tá? O DEM3L, a norma, ela cita, mas não define nada a respeito deles, porque ela os caracteriza como detectores de uso amador para fins meteorológicos apenas, pelo fato deles terem muita imprecisão. E basicamente são detectores que você está vendo o raio cair e ele sinaliza na sua mão. E aí, aqui saindo um pouquinho da norma, mas seria um novo jeito de mostrar a norma. Então, a gente vai ter detectores locais, que são detectores DCS, né, que usam a tecnologia de medição de intensidade de campo, conseguem pegar as 4 fases da tempestade, e a gente fala que eles são locais, né? Eles têm um alcance limitado para fazer uma detecção em cima de uma determinada área alta. Tá? Então, o alcance máximo desses sensores é de 20 km. Então, eles têm aplicações, são áreas específicas e alertas antecipados. Em contrapartida, a gente tem a detecção regional, que são grandes detectores que usam normalmente tecnologia de radar ou satélite, eles precisam que hajam os raios para que eles façam a detecção, então eles não conseguem ter alertas antecipados, mas em compensação eles pegam grandes áreas de detecção. Muito usados nesses serviços meteorológicos que proporcionam esse serviço de monitoramento meteorológico mundo afora. E por último, antes de falar especificamente do AT-Storm, o que a gente tem? Um foco muito grande em segurança e eficiência, é um balanço, né? Por quê? Não basta, lógico que é importantíssimo, a principal função do detector é evitar acidentes desses impactos de raio, mas ele tem uma segunda função bastante forte, que é a minimização dessas paradas, tá? Ou seja, a gente espera que se tenha paradas apenas pelo tempo estritamente necessário. Então, a gente sempre monitora essas paradas para que elas se tornem adequadas, ou seja, que a gente evite ao máximo paradas desnecessárias e excessivas. Tá? E uma das formas que a gente consegue isso é através de alertas graduais, né? Então, a gente emite 3 níveis de alerta que vai preparando e de tal modo que a gente consiga minimizar esses tempos de parada. Aqui a gente tem uma foto do AT-Storm, tá? Ele é composto por um sensor, um painel elétrico e uma placa solar. Dentro desse painel elétrico, a gente tem uma fonte 110-220, que permite que eu tenha uma redundância de alimentação, uma bateria, que permite que a gente funcione até 7 dias de sombra, né? Mesmo que eu não tenha, vamos supor que eu estou numa área remota que eu não tenha disponibilidade de alimentação, então eu vou trabalhar só com painel solar. A minha bateria consegue segurar até 7 dias de sombra. E aqui eu tenho uma placa de comunicação que normalmente usa a rede GSM, a rede de celulares, e eu tenho 4 contatos secos para uma sinalização local, né? O sensor, ele é um sensor duplo,
tá? Então, ele é um DCE e é um DEM23. Então, o sensor DCE monitora esse campo elétrico ambiental e vai gerando esses alertas à medida que eu tenho esse incremento no campo elétrico, tá? E o DEM23 vai sinalizar ou registrar a queda de raios até 40 quilômetros de distância desse sensor, tá? Um ponto importante, ele é totalmente eletrônico, tá? Ele não tem nenhuma parte móvel, o que permite o que minimiza bastante a manutenção, tá? Ele não tem nada que movimenta, ele é todo eletrônico. Então, a gente consegue utilizar em ambientes extremamente agressivos, de poeira, insetos e tudo mais, tá? Ele sempre é redundante, né? Por isso que a gente fala que ele é múltiplo, tá? E a gente, na verdade, estuda a área que se quer proteger e determina a quantidade de sensores ideal para que seja feita essa proteção de forma bem assertiva, tá? Mas, no mínimo, 2. Então, ele sempre vai ser múltiplo. E essa definição é baseada no tamanho da área-alvo, no relevo, nas condições climáticas, na presença de edificações. Então, a gente tem a comunicação, né? Ou seja, além do chip M2M, de SM, ele tem também uma porta LAN, que permite uma redundância de alimentação e também funciona para os casos em que não se tem a rede de celular disponível. E aí a gente faz o uso de um modem de satélite. Então, esses dados dessa medição vão para servidores que estão nas nuvens, onde são processados algoritmos de aprendizado, tratamento de dados sofisticados, e o usuário recebe já a informação tratada. Nos servidores, eles são configurados usando as melhores práticas de missão crítica e tem sempre supervisão 24/7. Em termos de alerta, o usuário, a gente tem um portal web e uma app que geram esses alertas, né? No caso da app, gera notificações push e o alerta ele te dá notificações tanto visuais como abrem janelas pop-up. Os usuários são alertados por e-mail também e a gente tem 4 contatos secos para uma sinalização local na área em que se quer proteger. Aqui a gente tem um extrato das telas, né, do nosso portal e da app, e aqui seria a principal informação, né, que é o nível de alerta, que aí sim permite que os usuários tomem as medidas de prevenção de acidentes, baseado na informação a tempo real das condições de campo elétrico. Além disso, a gente consegue ter históricos, tá? Tanto do campo elétrico, quanto do registro da distância em que há queda de raios, quanto dos alertas, tá? Em termos de base instalada, a gente está perto de 1 milhar de sensores instalados no mundo, tá? Aqui algumas referências fora do Brasil, por só algumas que chamam mais atenção, que é o aeroporto de Munique, um resort, um arranha-céu em Singapura, um circuito de velocidade na Espanha. E aqui no Brasil a gente tem aproximadamente 100 de sensores instalados, tá? Os principais mercados que a gente atua, que são usuários da tecnologia do AutoStorm, é a indústria de mineração, tá? Com foco em proteção de pessoas em áreas abertas e interrupção das atividades de detonação, ou seja, aqueles manuseio de explosivos. A indústria logística, principalmente portos e ferrovias, né? A gente tem a ferrovia, que acaba que é um condutor de dimensão quase infinita para essa corrente de raio, e também o mercado de energia, tá? O mercado de energia ele tem um comportamento um pouquinho diferente, que ele quer antecipar o deslocamento de equipes de manutenção para áreas que possam ter queda no fornecimento de rede. Tá? E de AutoStorm é isso. Agora eu vou passar a bola para o Manuel, que vai falar com vocês aí
sobre a nossa solução de para-raios Dart Controller. Contigo, Manuel. Boa tarde. Então, o que eu vou falar dos para-raios Dart Controller, que no fundo é um para-raios com um princípio de um sistema ativo, conhecidos de uma forma internacional como os EASY, que são os Early Steamer Emission, que ao longo do tempo foram evoluindo e que hoje em dia já dispõem também de uma tecnologia de Smart Solutions, onde se pode monitorar um conjunto de partes da instalação do SPDA. E como eu não sei exatamente o tipo de público que temos a ouvirmos, eu vou falar um pouquinho sobre o princípio de funcionamento e depois vou falar da parte da Smart Solutions, do IoT, do SPDA, que no nosso caso trabalha associado com o sistema da proteção preventiva que o Alex falou anteriormente. Então, como eu disse anteriormente, como não sei exatamente o tipo de público que tenho presente, no fundo o SPDA o sistema de proteção contra o raio, ele é composto o sistema externo é composto por o para-raios, propriamente dito, no fundo, para interceptar a corrente do raio, o elemento captor. Os condutores de descida são aqueles que vão conduzir a corrente do raio para a Terra e a parte do aterramento, a forma de dispersar a corrente do raio a essa Terra. Então, este desenho aí, que vemos aí do lado direito, demonstra um pouquinho, de uma forma muito simples, o para-raios, os condutores de descida e o respectivo sistema de aterramento. Agora vou falar de cada um dos elementos, vou falar, portanto, primeiro do captor. O captor em si, Alex, podes passar, por favor, o slide. O sistema de captação é o encarregado de fazer realmente a detecção do raio, por se tratar de um elemento tão importante que é a base da proteção do SPDA, é uma peça que deve ser robusta, ela deve respeitar um conjunto de regras, nomeadamente a resistência aos ventos, porque associado a uma tempestade sempre tem ventos muito fortes, os ventos todas estas peças devem ter capacidade de suportar ventos pelo menos com 120 km/h. Quando se trata, inclusive, de masters autónomos, que são peças são estruturas que nascem do Sol, que devem suportar ventos superiores a 220 km/h. Então, todos estes elementos que compõem, no fundo, o elemento captor, o mastro que suporta o elemento captor, devem ser ancorados à parede ou ao solo através de meios robustos e que também a sua conexão ao sistema de aterramento, ao condutor de descida, é imprescindível assegurar a sua ligação bastante robusta e duradoura, porque normalmente é colocada em pontos muito difícil acesso após a sua instalação e elas devem durar ao longo da vida do edifício, apesar das manutenções e das inspeções que vão sendo feitas ao largo da vida, dependendo do nível de risco, a cada 1, 2, 3 ou 4 anos. Então, podemos passar à parte do condutor da captação. Bom, aqui temos um exemplo da captação. Estas fotos que vocês veem aqui são fotos que têm uma fonte do INPE, que foram captadas em São Paulo, onde poderão ver do lado esquerdo da imagem, são dois edifícios rigorosamente iguais, onde se pode ver a saída do traçador líder descendente e onde sai do para-raios do edifício do lado esquerdo já um pequeno traçador líder ascendente. Isto significa o quê? Significa que os para-raios, mesmo os do sistema convencional passivo, eles são ativos, eles fazem coisas, no fundo o que eles fazem é transportar o campo do Sol para a sua ponta e emitir este traçador líder ascendente. Se nós virmos a segunda imagem, onde já saem dos dois edifícios dois traçadores líder ascendentes,
E vemos que neste momento o edifício da direita tem um traçador ganhador, ou seja, ele já ultrapassou um pouco o traçador líder ascendente da esquerda. Porquê? Porque o campo ficou mais intenso sobre essa área, o campo elétrico, e depois, se virmos na terceira fotografia, que é mais difícil, porque é quando se dá o fecho, a interseção dos dois traçadores, e vemos que realmente é o traçador do lado direito que fecha o circuito, que fecha o procedimento, e na quarta imagem do lado direito temos já a fase de dissipação, quando terminou já a descarga do raio ao solo. Bom, isto para quê? Para demonstrar que os para-raios eles têm uma função. Eles, no fundo, eles emitem um traçador líder ascendente. E o método de proteção que nós vamos falar com os EASY, os Early Streamer Emission, ele é baseado exatamente no mesmo modelo de proteção, ou seja, o método da esfera. Aqui nós temos uma imagem, um conjunto de 3 imagens, a, a B e a C, onde demonstra, através deste método, quais são os pontos possíveis de impacto. No caso do A, uma habitação, uma estrutura. No caso da imagem B, vemos que a esfera, ao encostar no solo, temos aí 2 pontos. O ponto poderia ser o impacto na estrutura e o impacto no solo. E no caso do C, um impacto que poderia ser no solo. No fundo, o que ele também tenta demonstrar nessa figura B, vai-nos demonstrar aí qual é a zona segura, a zona onde o impacto do raio não existirá, que é esse pequeno triângulozinho que temos no encosto da esfera à estrutura. Quando nós falamos deste ponto seguro, um ponto seguro, vamos falar, não é o ponto seguro não é uma zona de proteção de pessoas, ou seja, nós podemos, um acidente ou incidente causado por um raio, ele tanto pode ser de um impacto direto, e neste caso, nesta zona, quem quer que seja poderia estar a salvo, mas existem outras componentes e outros fatores que podem levar a que existam acidentes. Existe a possibilidade de uma tensão de passo, uma tensão de contacto. Então, é uma zona segura apenas do impacto de raio. Depois temos aí um quadro também que tem os níveis de proteção, o nível 1, 2, 3 e 4, define qual é o raio dessa esfera rolante, portanto 20, 30, 45 ou 60, em função do nível de risco. E esta pequena apresentação tem a ver agora com o próximo slide que nós vamos ver. No fundo, é para demonstrar os ganhos que se têm utilizando um sistema utilizando o Early Streamer Emission. Aqui temos uma haste Franklin, uma ponta, na figura de cima, sobre o lado direito, e temos um quadro do lado esquerdo, onde temos uma demonstração do raio de proteção face a uma determinada altura e um determinado nível de risco. Ora, vamos falar então do mastro Franklin, que tem 6 metros, de um nível de risco 1, onde para essa haste Franklin e para esta esfera vamos estar a falar, aqui neste caso, de um raio de 20 metros. Então vamos ter aí essa formulazinha, que no fundo é a fórmula que define o raio de proteção, e para uma haste Franklin com 6 metros para o nível 1, poderíamos considerar o raio de proteção que vemos aí nessa figura de cima, com um raio de 14,28 metros. Bom, se pegarmos no mesma altura, e agora vamos falar de um sistema EASY, e adaptarmos o método da esfera, no fundo o que nós vamos ter é os para-raios EASY, eles são, pelas normas, às vezes ouve-se dizer que as normas que definem as instalações, os EASY, são normas de instalação. Não são, são normas de instalação e produto, e nessas normas existem anexos normativos que definem um determinado conjunto de ações e de ensaios e de testes que estes equipamentos devem sofrer, e definem também limites mínimos e limites máximos para os tempos de avanço. E então, no nosso caso, e quase todos os fabricantes, o que têm é para-raios que se cifram entre o ganho de tempo de 15 microsegundos e 60 microsegundos. Um para-raios, para poder ser considerado um EASY, ele tem que ter um tempo de avanço não inferior a 10 microsegundos,
e também não pode ter um tempo de avanço superior a 60 microsegundos. Porquê? Porque os ensaios que as normas impõem e obrigam são feitos em laboratório. Os laboratórios não representam as condições reais do exterior, daquilo que é a realidade de cada um, e então criaram-se limitações para tornar estes equipamentos seguros, e então ficou o parâmetro entre os 10 e os 60. O nosso para-raios, com o tempo mais curto, ele tem 15 microsegundos, e o de 60 microsegundos, que é aquele que nós vamos falar agora, e vamos demonstrar a comparação e o porquê deste raio de ação, ele é feito, a fórmula basicamente é a mesma, se temos uma variante que é o tempo de avanço do para-raios. Se virmos aqui sobre o lado direito a imagem de baixo, o que vemos é o para-raios, os mesmos 6 metros de altura. Esse tempo de avanço que temos aí, neste caso, vai ser o que está em vermelho na tabela, é o de 60 microsegundos, e está definido por cada microsegundo é igual a 1 metro, significaria que o tempo de avanço seria de 60 metros. Se nós utilizarmos o mesmo método da esfera, o contacto que vimos naquele slide anterior, o ponto de contacto não é diretamente contacto na ponta da haste captora, mas no seu limite de tempo de ganho, que é os 60 metros. E então, pegando nesse novo dado, que é os 60 microsegundos, utilizando essa fórmula que está no quadro da esquerda, onde temos a raiz quadrada 2 vezes o raio desta esfera, vezes a altura menos a altura ao quadrado, e depois mais o tempo de avanço vezes 2 vezes o raio mais o tempo de avanço. E, para esse princípio, o que é que nós vamos ter? Vamos ter para os mesmos 6 metros, como no quadro anterior, e considerando o mesmo nível de risco de instalação, nível 1, iríamos ter um raio de ação de 78,76 metros. Este seria o máximo raio de ação que se poderia retirar de um para-raios equipado que tivesse a capacidade da emissão de um traçador líder ascendente, neste caso um PDA com este tempo de avanço. Então, para não termos que estar constantemente a fazer aquela formulazinha, existe uma tabela. Esta tabela tem níveis de proteção, o nível de proteção 1, 2, 3 e 4. E nesta tabela vamos ver que existe um ganho ou uma perda de raio de ação muito significativa dos 2 ou 6 metros. Se estivermos a falar do nível de proteção 1, a altura ideal de instalar um para-raios equipado com um dispositivo de antecipação é de 6 metros. Tudo o que pusermos acima dos 6 metros, 8, 10, 20, conforme poderão ver, mantém-se os 79 metros, os ganhos não existe ganho nenhum no tempo, aumentar o mastro, ou a peça de suporte, ou a torre do para-raios. No entanto, reduzir de 6 para 4 ou para 2 reduz substancialmente o raio de ação do para-raios, ou seja, passa de 79 para 63 para 31. Agora, se passarmos para um nível de proteção 4, então temos um ganho de tempo já mais significativo. Em vez daqueles 79 metros de raio, passaremos a ter 107. Também não vamos ter ganhos de tempo ou ganhos de raio em função de uma maior altura, mas temos perdas de raio muito significativas a partir, reduzindo 2 metros a cada um desses mastros. Sendo que, quando se utiliza um para-raios deste tipo, a altura do para-raios nunca pode ser inferior a 2 metros de qualquer outro elemento que exista na cobertura. Ou seja, a ponta do para-raios tem que estar sempre acima do ponto mais alto da estrutura, pelo menos 2 metros. Isto incluindo antenas, chaminés, depósitos de água, casa do elevador. No fundo, tem que se procurar, e cada caso é um caso, e tem que se procurar a melhor localização e a altura adequada, de forma a poder-se fazer a cobertura do imóvel ou da estrutura que pretendemos. Podemos passar, Alex, ao seguinte. Bom, aqui temos duas imagens. No fundo, a imagem da esquerda é demonstrativa da implantação do para-raios e qual é o raio de ação que ele tem. Transferindo essa imagem para a fotografia do lado direito, que é uma forma fácil de demonstrar
qual é o raio de ação do para-raios. No fundo, esse ângulo de proteção que nós vemos face a esse para-raios que está simbolizado a vermelho, que é o para-raios, o conjunto de para-raios mais mastros, que dá os 6 metros de altura, o ângulo não é esse, porque o ângulo é igual ao método que se faz para os sistemas convencionais passivos. Só que não é desse ponto, é dos 60 metros que nós falamos acima. Esta é uma forma fácil e prática de exemplificar e demonstrar que o para-raios fica protegido e depois vai tendo as suas percas ao longo da altura e vai depender também da altura do edifício. Se frisar que as normas que regem este sistema são iguais a todas as outras e que só são aplicáveis a edifícios com altura até 60 metros. Depois o sistema é igual para todos. Podes passar, Alex. Bom, o que é que ocorre? Utilizando um sistema One Estimated Emission, vamos ter uma redução de tempo e custos na instalação e na manutenção. Tem muito menos materiais, menos condutores, menos fixação, muito menos mão de obra, muito menos interferências na estrutura. São instalações inteligentes e simples, têm um baixo impacto arquitetónico e têm uma ampla aplicação em áreas que até com os sistemas convencionais passivos são difíceis de proteger. E nessa figura, nessas imagens que vêm aí, tem 2 fotografias, uma de como proteger uma linha de vida. Num sistema convencional passivo, essa linha de vida iria funcionar seguramente como um captor natural, a menos que se espalhasse um palo inteiro ao longo da linha de forma a protegê-la através do seu cone. E também que é uma coisa que se utiliza muito na Europa e noutros países onde este sistema está mais implementado, e este não é um sistema novo, é um sistema que tem mais de 30 anos, é novo no mercado do Brasil, porque o Brasil é um mercado muito protecionista e temos até tido algumas dificuldades em implementar o processo. Diz-se, segundo alguns dos especialistas na matéria aqui no Brasil, que existe mais de 1 milhão de edifícios que não estão protegidos pela dificuldade económica que existe na implementação dos sistemas de uma única norma. Nós em Portugal, Espanha, França, vou falar destes 3 países que são aqueles com onde eu trabalho mais, existem os 2 sistemas. Existe um sistema que é a norma 62305, a norma internacional, que deu origem à 5419, e existem as normas nacionais que permitem a implementação deste sistema. É de livre-arbítrio do cliente, do projetista, escolher qual é o melhor modo, ou qual é o modo que se adapta melhor, tanto ao seu bolso, quanto à sua instalação, quanto ao seu impacto. E se falássemos, por exemplo, de uma fotografia como essa que vemos abaixo, proteger um parque fotovoltaico, é praticamente impossível fazê-lo através de um sistema convencional passivo, porque as sombras que iria causar utilizando esse sistema de pontas seria impossível implementá-lo, não só pelo custo, como pelo impacto que ele teria na produção de energia. Neste caso específico, existem de facto painéis que permitem até receber o impacto, mas também, da experiência que temos aqui no Brasil, existem parques fotovoltaicos com 5 e 6 milhões de reais de prejuízo por impactos causados nos painéis por não disporem de sistemas de proteção externa. Podemos passar, Alex, ao próximo. Bom, no fim de falarmos agora sobre o Easy em si, vamos falar sobre o IoT do Easy. O nosso para-raios ele dispõe de 3 modelos, dispõe de um modelo simples, que é todo aquilo que eu falei inicialmente. Depois dispõe de um sistema com comunicação de autodiagnóstico, que no fundo é este que nós estamos a ver aqui. O que ele vai fazer é fazer um autodiagnóstico do para-raios diariamente, envia, ele está equipado com um sistema de comunicação. Aliás, ele tem 2 sistemas de comunicação, um outro já vamos falar a seguir sobre ele, tem uma comunicação por radiofrequência e por M2M. Ele envia os dados do autodiagnóstico que faz para a nossa cloud, a AT Cloud, e essa AT Cloud depois envia os dados devidamente processados para o portal, onde o cliente pode ver diariamente o estado de cada um dos para-raios e também dispara
para a nossa APP o estado de cada um dos para-raios. Se estivéssemos a falar de um caso, por exemplo, como os aeroportos em Portugal, todos eles estão equipados com um sistema de raio-OT na área dos para-raios, é monitorado diariamente o para-raios, o condutor de descida, se ocorreram ou não raios e o valor do aterramento. Podemos passar, Alex, ao seguinte. Este sistema é o sistema o terceiro para-raios da nossa gama, portanto, o Data Controller Supervisor. Ele também é equipado com um sistema de comunicação. Ele aqui usa o outro, apesar de ele dispor também de um chip de M2M, ele comunica por radiofrequência com esse quadro elétrico que vemos aí nessa circunferência amarela. Ele comunica por radiofrequência e transmite a este agregador de informação o estado do para-raios. Ao mesmo tempo, este quadro ele é autoalimentado através de um painel fotovoltaico e ele dispõe de mais um conjunto de ações que ele vai monitorar a continuidade do condutor de descida, ele vai monitorar o contador de raios inteligente, ou seja, se ocorresse um raio, ele iria disparar um alerta para o nosso portal e também para a app, dizer que caiu um raio no para-raio, imagino que era num parque fotovoltaico, caiu um raio no para-raios número 15, o raio de polaridade negativa, de X intensidade corrente, caiu às tantas horas, no fundo dá a data e hora da ocorrência, e ao mesmo tempo também monitora o valor do aterramento e fornece essa informação. É uma coisa que o Alex irá falar depois a seguir a esta parte aqui do próprio equipamento. Podes passar, Alex. Bom, as normas estrangeiras que regem estes equipamentos em França é a NFC 17102, em Portugal a 4426. Bom, temos por aqui um conjunto, temos aqui temos em Cuba a NC 1185, temos na Argentina a MRA 2426, temos no Chile a nota técnica número 6. Bom, tem muitos países em que têm um pequeno exemplo. Todas estas normas, elas são praticamente iguais. A portuguesa, a espanhola e a francesa são rigorosamente iguais. A angolana, a parte que se refere ao ZISI, também é rigorosamente igual. Estas normas são baseadas também, o cálculo do risco, ele é o mesmo para a 62305, ou seja, são baseadas nas mesmas normas. O número mínimo de condutores de descida, existe um conjunto de coisas que são comuns a todas estas normas, mesmo com as dos sistemas convencionais passivos. Podes passar, Alex, por favor. Alex, os métodos científicos, no fundo, são iguais aos dos sistemas convencionais passivos, são comprovações empíricas, são ensaios laboratoriais, ensaios de campo, comprovação com base instalada de mais de 35 anos, pesquisas e contextos científicos em França, no Japão, em Espanha, em Cuba, na Malásia. Temas performances superiores aos dos para-raios de Franklin é o resumo de todas elas. Não é nem melhor nem pior, é um princípio diferente. É uma opção, como eu disse anteriormente, que cabe ao cliente e ao projetista tomar e decidir. Esta parte aqui eu vou deixar com o Alex, que ele vai explicar um pouquinho melhor este tema das barreiras técnicas e da parte da legal desta história. Tá. Manel, obrigado. Aqui, gente, resumidamente, é só para informar que a gente contratou uma empresa de advocacia para nos deixar tranquilo, e principalmente aos nossos usuários, que é possível de se usar os para-raios com dispositivo de antecipação, mesmo sem a existência de uma norma ABNT local para tal. Tá? Então, esse estudo técnico-jurídico foi baseado principalmente nesses 5 pontos que estão descritos aqui, tá? E todos eles, inclusive a própria ABNT, deixa como uso ou decisão do cliente ou da empresa de engenharia ou do dono de uma edificação qualquer
a faculdade de escolha, de adoção, de uso da norma brasileira ou de uma norma estrangeira. Tá? E, da mesma forma, o Inmetro deixa essa faculdade e ele ainda menciona, né, que tanto que não pode se ter barreiras técnicas, tá, devido ao fato do Brasil ser membro da Organização Mundial do Comércio, e também menciona acordos de cooperação tecnológica, tá, e dentre esses países de acordo a gente pode citar França, Portugal e Cuba, tá, que são países que já têm norma aplicável a essa tecnologia. Tá? Outro ponto importante é que as normas técnicas aqui no Brasil não têm força de lei. Tá? Um exemplo disso é a proibição de uso de para-raios radioativos. Tá? Ele é proibido pelo Brasil não pela 5419, que é a norma que rege aí a proteção contra descargas atmosféricas com captação passiva, mas sim por uma resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que aí sim tem força de lei. Tá? Outro ponto importante seria os corpos de bombeiro. Tá? A gente percebeu duas tendências bastante significativas. Tá? Uma é a abstenção da regulação de SPDA pelos corpos de bombeiros. Tá? E a outra foi feita uma consulta nos corpos de bombeiro que ainda regulam o SPDA. E muitos deles já admitem o uso dos para-raios com dispositivo de antecipação. Tá? Além disso, aqui a gente vai mostrar algumas referências. Tá? Na verdade, a gente tem um livro de 32 páginas com referências, mas aqui, só para efeito de apresentação, a gente está mostrando as principais referências aí que chamam mais a atenção. Né? Então, a gente vai ter o novo estádio do Atlético de Madrid, o aeroporto de Barajas, em Madrid, uma torre de observação no Parque Olímpico de Pequim. Tá? Aqui a maior ponte do mundo, que é a ponte de Macau, também é protegida com nossos para-raios DAT Controle. E aqui é o Panteão Português, tá? Um monumento histórico bastante significativo lá em Lisboa. Além disso, a gente tem o Palácio Imperial de Madrid, o Gardens by the Bay em Singapura, o aeroporto de Pequim, o Centro de Convenções de Pequim, que é um dos maiores centros de convenções do mundo. Tá? Também seriam alguns highlights. Aqui no Brasil, a gente já tem uma lista de referências bastante significativa. Tá? E quem tiver depois interesse pode entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza essa informação de forma mais detalhada. Aqui algumas referências na indústria de óleo e gás. Tá? Um ponto que a gente gosta de falar importante é a Petrobras, que é um dos nossos usuários. E aqui a gente vai passar para os dois últimos equipamentos que fazem parte aí do IoT. Tá? A gente já está com avançar bastante da hora, então eu vou tentar ser breve nesses dois últimos assuntos. Tá? Então, o Smart Earthing Monitor, tá? Que é um equipamento de medição de continuidade da malha de aterramento e da resistência de aterramento, tá? Com foco em dois pontos principais: segurança e manutenção. Tá? Segurança pelo fato dele, sempre que houver qualquer inconsistência, seja na continuidade, seja na resistência de aterramento, ele vai te gerar um alerta. Tá? De tal modo que a equipe de manutenção de determinado site possa atuar e recompor a integridade dessa malha de aterramento. E manutenção pelo fato de que dispensa de você fazer investigações e ficar contratando essas inspeções temporárias, porque o sistema vai continuamente fazer esse monitoramento.
tá? Aqui, só para ilustrar melhor, o sistema é composto de um sensor, tá? E de uma placa-mãe. Esse sensor, ele emite pulsos de frequência, de corrente em diferentes frequências, e faz a leitura do retorno desses pulsos e consegue, com isso, monitorar tanto a continuidade quanto a resistência de aterramento. Os dados são processados localmente pela interface do controle e enviados para servidores que também fazem parte do nosso AT Cloud, e o usuário recebe a informação dos alertas e também de históricos através do portal web ou do nosso aplicativo para Android. Tá? Além disso, são disparados e-mails no caso de alguma inconsistência. Tá? Essas inconsistências normalmente refletem ou um ato de vandalismo, tá? Todo mundo sabe aí que é constantemente noticiado e por própria experiência aí nos usuários, a atratividade que o cobre tem no mercado paralelo, vamos falar assim, no mercado negro. Tá? Então, acaba tendo as malhas de aterramento são muito visadas, né? Então, se tem muito roubo de cobre para se vender nesse mercado paralelo. E outro ponto é que, normalmente, quando tem uma intervenção, alguma máquina constantemente pode estar rompendo esses cabos das malhas de aterramento, e muitas vezes quem está operando a máquina não quer se prejudicar e simplesmente esconde esse dano que foi feito na malha, o que pode gerar um acidente no caso de alguma falta para a terra e aí causar algum dano a alguma pessoa. Então, além do medidor das malhas de aterramento, um último componente nosso aí da nossa estratégia IoT é o AT-Log Remote, tá? Que é um contador de raios, tá? Instalado nas descidas. Tá? Aqui a gente tem uma foto do equipamento. Tá? Ele é um equipamento que não precisa de interromper a descida para que ele faça essa contagem, o registro dos raios. Tá? E ele registra a data e a hora em que houve a descarga e valores da corrente, polaridade, duração, carga e energia. Tá? Além disso, na ocorrência de uma descarga, ele gera um alerta, tá? Seja por e-mail, seja pelo portal web do AT Cloud, de tal modo que permita ao usuário, tá? Que as normas de proteção contra descargas atmosféricas pedem que seja feita uma manutenção, uma inspeção na ocorrência de uma descarga, e é o equipamento que vai permitir e vai te gerar esse alerta para que seja feito essa inspeção. Tá? É um equipamento bem, como é que eu vou dizer? Tem uma forma de operar bastante simples, mas traz muito valor, principalmente com relação a esses dados aí para inspeções necessárias no caso de ocorrência de descargas atmosféricas numa instalação qualquer. Alexandre, aqui agora a parte de apresentação encerrou. Eu tenho o vídeo do AT Storm que eu comentei contigo. Tá? Eu vou passar o vídeo, eu não sei quanto está a apresentação, mas espero que todos consigam vê-lo. Tá? Então, gente, essa apresentação, ela tenta ilustrar um pouquinho do funcionamento do AT Storm, do nosso sistema de detecção. Tá? Aqui é com relação ao que eu falei para determinada área-alvo, a gente tem essa indústria, né? Então, a gente estuda a área, tá? Então, aqui no caso, a minha engenharia de aplicação fez um estudo e determinou que para a proteção dessa indústria são necessários 3 sensores AT Storm. Tá? Então, aqui a gente vai ter
a área-alvo, que seria esse quadrado, que é a área que se quer proteger, e aí a gente vai ter dois perímetros, tá? O perímetro mais interno, tá? Ó, o perímetro mais externo é a área onde a gente consegue registrar a queda das descargas atmosféricas até 40 km de distância em relação aos sensores. E o perímetro mais interno é a capacidade sensora do meu sensor de campo elétrico. Agora a gente vai ter duas simulações, tá? Uma de uma aproximação de uma tempestade e outra de uma formação local de uma tempestade. Então a gente tem aqui a tempestade se aproximando pelo lado, digamos assim, vamos supor que seria noroeste, vamos falar assim. E a partir do momento que a tempestade entrar nesse perímetro mais externo, que é a capacidade sensora do meu sensor DEM23, que é o sensor que monitora o impacto de raios, ele vai piscar, sinalizando que houve uma descarga atmosférica. Tá? Então, houve o raio, ele sinaliza, e agora, quando ele entra nesse perímetro mais interno, o campo elétrico está tão alto que ele começa a gerar os alertas. Então, ele gerou o alerta amarelo, gerou o alerta laranja de fase de crescimento e, em seguida, o alerta de risco máximo. Tá? Ele vai deixar um raio na área-alvo e vai começar a caminhar para a dissipação. Então, vai para o laranja, vai para o amarelo, e aí até voltar ao tempo normal. Agora a gente vai ter a simulação de uma tempestade se aproximando. Mano, você está aparecendo. Uma tempestade com formação em cima da área-alvo. Então, a gente já tem a tempestade se formando, tá? Houve o alerta de fase inicial, em seguida o alerta de fase de crescimento, os dois baseados aí na medição do campo elétrico ambiental, e houve o alerta vermelho. Tá? Observem que até o momento para o sensor de campo eletromagnético, não houve nenhum alerta. Então, para ele, ainda está bom, tá? Ainda está a tempo bom, o que é um risco muito grande para a proteção de pessoas em áreas abertas. Tá? Aqui no exemplo, ele vai soltar um raio sobre a área-alvo como ilustração desse risco. Tá? E aí, só nesse momento que o meu detector eletromagnético 23 percebe e sinaliza, mas pode ser tarde demais. E aqui, agora, da mesma forma, a dissipação retorna, a gente vai retornando o nível de alerta. Alexandre, é isso que a gente queria mostrar. Agora, acho que a gente pode abrir para dúvidas. Vamos lá. Tem várias perguntas, eu queria fazer, porque a gente tem, desde o início, aí, várias pessoas passaram perguntas. Eu vou começar fazendo rapidamente para a gente ser objetivo. O Gerson Brauner, tá? Ele trabalha na mineração e ele faz a seguinte pergunta. Duas perguntas. Existem detectores que podem captar raios que caem a longa distância e as cargas eletrostáticas percorrem o solo ou só captam cargas no ar? Outra pergunta dele é: a que distância um raio pode percorrer pelo solo? Esse dado pode ajudar a delimitar uma área de risco de longa distância? Tá, eu vou tentar responder aqui. Eu não sei se vai ser totalmente aderente à pergunta dele, Alexandre. Tá, se você puder compartilhar a tela ali para aparecer você aí. Ah, tá bom, peraí. Pronto. Primeiro, em relação às distâncias, tá? A gente, ano passado, existe uma organização da ONU, se eu não me engano é WMO, que é focada nesse mundo de meteorologia. Tá? E eles reconheceram dois novos recordes do fenômeno de descarga atmosférica. Então, houve o reconhecimento do raio de maior extensão, tá? Que foi um raio que cruzou todo o sul do país. Na verdade, foi um raio que se iniciou na Argentina, cruzou Santa Catarina e Rio Grande do Sul e teve um impacto no Oceano Atlântico. Ou seja, uma única descarga percorreu mais de 700 quilômetros de extensão.
Tá? Então, com isso, mostra o quê? Que a única forma da gente fazer uma proteção assertiva de uma determinada área é através da detecção do campo elétrico ambiental. Por quê? A gente pode ter um raio se formando a uma nuvem a grande distância e vir lateralmente até uma área que está numa região bastante remota. O outro recorde, não é muito relativo à pergunta, mas é de duração. Tá? Então, a gente teve uma descarga que durou aproximadamente 16 segundos. Tá? Esses dois valores são o dobro dos recordes anteriores. Relativo à monitoramento de carga ou do campo elétrico a nível do solo, eu desconheço, tá? O AT Storm e os demais sensores que eu sei que existem no mercado fazem o monitoramento do campo elétrico ambiental, ou seja, do campo elétrico nuvem e solo. Perfeito. Tem uma pergunta do Rodinei Silva Leão. Ele pergunta se o equipamento... É porque foi feito metade da live, então deve ser a apresentação que você fez. Possui certificação no Brasil? Tá. Bem, os nossos equipamentos, nenhum a gente ainda não tem nenhuma certificação em laboratórios locais. Tá? O que a gente tem é uma série de laboratórios, principalmente na Europa, tá? Seja Espanha, França, que fazem esses certificados. A gente tem algumas certificações nos Estados Unidos também, e a gente está conversando com a UEL aqui no Brasil para fazer certificações aqui no Brasil. Perfeito. O Roberto Breves Viana, existem 4 tipos de DEA: nuvem solo, solo nuvem, nuvem A, nuvem B e mesma nuvem, geralmente CB. O método cobre todas essas situações? O detector, bem, eu estou achando que é de detecção. O AT Storm, o sensor eletromagnético, que é o sensor que capta ou que registra a ocorrência de descargas atmosféricas, ele consegue detectar raios, sejam eles nuvem, solo e nuvem, até 40 km de distância do sensor. E também convém talvez refletir que o cliente pergunta, convém talvez pareceu-me é que como qualquer um desses tipos de descarga, seja nuvem sol, sol, nuvem, existe sempre um aumento do campo elétrico. Portanto, existe sempre um crescimento do campo elétrico. E havendo esse crescimento do campo elétrico, o detector vai considerar sempre o valor padrão. Quer seja, se é nuvem-sol, na altura, o que ele vai ler é o campo. Ele lê antes de haver essa ocorrência. E o sensor que o detector tem de campo eletromagnético vai definir onde é que ocorreu. Ele não vai dizer que foi de nuvem ou que foi nuvem-sol. Ele vai dizer que ocorreu um evento a tantos quilómetros, ou 1 quilómetro, ou 5 quilómetros, até 40. E antes de qualquer um desses fenómenos ocorrer, ele vai dizer que existe a probabilidade de ocorrer esse fenómeno. Ele não vai saber se é de nuvem. Também não interessa para o caso. Interessa é que vai ocorrer um evento e o objetivo é alertar a segurança para que possa tomar ações preventivas de antes de ocorrer esse evento, para que não existam acidentes. Mesmo sendo nuvem, um incidente, uma ocorrência nuvem, ela vai aumentar demasiado o campo elétrico, pode provocar danos surdos, que podem ser prevenidos previamente. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Existem os parques fotovoltaicos que utilizam este tipo de sensores, também o utilizam para quando ocorrer, não importa qual é o tipo de evento, se é nuvem, se é nuvem-sol, podem comutar alguns caminhos da energia para ou parar ou baixar quando são seguidores, baixar os painéis para que fiquem mais distantes, para que não existam problemas de surtos e dependendo da atividade
do nível de atividade, pode ocorrer até o aumento do campo elétrico, se a descarga for nuvem-nuvem, mas for muito baixa, pode provocar algum dano a nível de, sei lá, de uma transfega de combustíveis, e o objetivo é criar condições para que se tomem medidas preventivas antes. Não interessa qual é o tipo de descarga. Perfeito. Posso fazer mais uma pergunta? Sim. O Júlio César, certo. Amei o AT Storm. Vejo muitas possibilidades. Por exemplo, em eventos em áreas abertas. Tivemos acidentes fatais por faltar uma detecção e o evento em área aberta continuar. Um raio vitimou pessoas. E ele também faz uma outra pergunta, assim, qual é a próxima revisão da norma IEC 62305? Bom, eu vou tentar responder às duas perguntas. A revisão da 62305 está neste momento em revisão. Ela já esteve quase pronta, já esteve numa versão FDIS, ou seja, prestes a ser aprovada, voltou para trás, continua em revisão, pode demorar mais um ano ou dois até a 62305 voltar a ser revista. Sendo que a 5419, que é a norma que deriva da 62305, já está a ser revista e provavelmente, dentro de alguns anos, voltará a rever-se em função desta nova versão da 62305. Perdão. Em relação à pergunta dos eventos, quem define se nós temos ou não que instalar um sistema de detecção é um programa de cálculo de risco que a norma brasileira NBR 16785 define. Ela define um conjunto de perguntas às quais nós respondemos e ela vai dizer se é necessário, se é absolutamente necessário ou não de instalar. E no caso de um evento, é logo das primeiras perguntas que a norma tem, e sim, um evento ao ar livre, fosse um concerto, fosse sei lá, qualquer coisa desse tipo, até um estádio de futebol, um jogo de futebol, seria difícil até tomar a decisão de suspender, mas que já ocorreu, sim, deveria ter um sistema desses. Tem até uma lei no Estado de São Paulo, ainda do tempo da Marta Suplicy, que define que, anterior até a todas estas normas, a norma brasileira e a norma internacional, que obrigava a utilizar o sistema de detecção e proteção contra o raio em eventos, fossem eles respectivos, sempre que houvesse a ponderação de um conjunto de pessoas. Perfeito. Teve algumas outras perguntas relativas à questão das normas e adequação às normas brasileiras, mas eu acho que vocês já trataram isso no final da apresentação, né? Que é a questão de não ter que a norma não permitiria alguns equipamentos, mas isso acho que já foi bem explicado. Não, assim, né? Alexandre. As normas não são nem proibitivas, nem têm um cariz de obrigatoriedade. As normas são regras mínimas, regras técnicas mínimas de boa execução, e cada uma é aplicável à sua atividade. Vamos falar da 5419, ela é aplicável aos sistemas convencionais passivos. Não tem nem que proibir, nem que autorizar. Ela não pode proibir. No caso de um equipamento que não tenha normas, uma tecnologia nova no Brasil, por exemplo, ela não é nova, mas no Brasil é norma, não tem norma, existe um conjunto de ações que permite a utilização de normas estrangeiras ou nacionais, inclusive a ABNT define isso, que se podem utilizar normas nacionais, há inclusive como exemplos a AFNOR, e a AFNOR são as normas francesas, é a associação equivalente à ABNT, e numa desses, como tem mais na ABNT, poderia-se utilizar, por exemplo, a norma francesa NFC 17102, que é uma norma da AFNOR, que é uma norma nacional, não é uma norma estrangeira, não é uma norma internacional, é uma norma estrangeira. Perfeito. Bom,
Eu queria agradecer, então, a participação de vocês, pedir desculpas aí ao nosso público, que tivemos uns problemas técnicos. Acho que nós tivemos algumas descargas atmosféricas no meio do percurso, mas vamos lá. De qualquer forma, essa live foi gravada e nós vamos disponibilizar no canal do YouTube da Revista Proteção. E se alguém não pegou alguma parte, foi gravado e tem a qualidade de áudio perfeita. Então, todos que tiverem algum problema de entendimento, algum problema final. Algum comentário final, Manuel? Obrigado pela presença. Só agradecer muito a disponibilidade do tempo de todas as pessoas que participaram e assistiram a esta live. Realmente é um esforço importante, é uma hora de trabalho, e hoje uma hora de trabalho representa um esforço muito grande por parte das pessoas e das empresas. Agradecer a todos muito a participação. Ok. Gostaria também que o Alex fizesse uma saudação final. Bem, pessoal, agradeço aí a todos pela participação. Peço também desculpas aí pelos... O meu nome veio errado aí agora, mas tudo bem. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos que a gente sofreu aqui durante a apresentação e fico à disposição, tá, gente? Eu vou até compartilhar aqui meus dados, para se alguém tiver alguma dúvida, algum interesse, queira saber alguma coisa a mais sobre alguma dessas tecnologias, tá? Pode me contactar tanto pelo celular, por e-mail, WhatsApp, tal, que a gente tira as dúvidas e procura esclarecer. Agradecer também imensamente aí a Revista Proteção pela oportunidade e espero que tenha sido um válido investimento de tempo aí por todos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Manuel. Obrigado, Alex, pela participação. Estamos, então, encerrando aqui essa live que tratou sobre esse importante tema brasileiro, que é as descargas atmosféricas, e uma solução muito interessante apresentada, várias soluções, aliás, muito interessantes apresentada por esses dois especialistas na área, e que podem ajudar empresas e órgãos públicos a melhorarem essa segurança em relação a esse problema. Até uma próxima live e uma boa semana a todos.